Pela razão, a gente pode crer num Deus, né, criador de todas as coisas. Muitas pessoas chegaram ao conhecimento de que Deus existe unicamente pela razão, pelo conhecimento científico. Eu posso dar exemplos aqui. Tá? O maior ateu dos últimos 100 anos, Antony Flew, tá? Que escreveu um manual de filosofia, um dicionário de filosofia, tá? Ele, antes de morrer, ele escreveu um livro chamado, esse livro foi publicado no Brasil, escreveu um livro chamado Um Ateu Garante, Deus Existe, as provas incontestáveis de um filósofo que não acreditava em nada. E o que levou ele a acreditar na existência de Deus? O argumento teleológico na biologia. Ele abandonou o ateísmo, o mundo estremeceu, tá? Ele abandonou o ateísmo. Eu posso citar outro exemplo, o C.S. Lewis, o maior pensador cristão, o maior apologista do século XIX, C.S. Lewis, ele era ateu. E o que levou ele à crença na existência de Deus foi o problema do mal, tá? Ele criticava a Deus dizendo tudo é mal, o mal existe e tal, e ficava fazendo toda aquela crítica absurda, e depois ele pensou em si: como é que eu sei que o mal existe? Como é que eu cheguei nessa conclusão? Para eu chegar nessa conclusão que o mal existe, então tem que existir o bem. E se o bem existe, tem que existir o sumo bem, logo Deus existe. Ele se converteu, era presidente do Clube Socrático, que tinha o lema: eu vou seguir as evidências até onde elas me levar, e ele seguiu as evidências e se transformou no maior apologista cristão do século XIX. Outra coisa que tem levado muitas pessoas à crença em Deus e depois ao cristianismo são as descobertas científicas. Por exemplo, muita gente não sabe e ignora este fato, mas a teoria do Big Bang não é a nossa inimiga. A teoria do Big Bang, ela prova que o universo foi criado do nada, e esse início foi absoluto. Existem algumas divergências ali, tá? Mas algumas coisas são mantidas, podem ser mantidas, tá? E podem ser defendidas biblicamente. Por exemplo, eu posso dar um exemplo lá dentro. Foi descoberto, dentro desse bojo de descobertas, o brilho avermelhado quando o universo surgiu, o redshift. Isso foi descoberto. O cara que descobriu, o cientista que descobriu o redshift, Arnold Penzias e Robert Hughes, dois cientistas, eles tropeçaram nessa descoberta. Eles ganharam o Prêmio Nobel de Física em 1965. E quando Arnold Penzias veio na tribuna agradecer o prêmio, ele subiu com um livro de capa negra, de capa preta na mão, agradeceu, depois ele abriu aquele livro e leu lá e disse: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Mas quando Albert Einstein disse que se o universo foi criado, essa luz deveria ser descoberta, em 1917, quando ele disse isso, ele disse: essa luz ela tem que ser independente do Sol e tem que ser mais antiga que o Sol. Aí você abre a sua Bíblia num livro milenar, que os homens dizem que é um livro ultrapassado, e você vê Deus criando essa luz no versículo 4 e vê Deus criando o Sol no versículo 14. Tá? Ou seja, de forma milimétrica. Então, essa teoria tem levado tantos cientistas à crença em Deus e às descobertas também na biologia, que muitos cientistas abraçaram a crença em Deus, muitos abraçaram o cristianismo, tá? E muitos, pela descoberta, inclusive, do genoma humano, se converteram à fé cristã, tá? Então, esse relato de que o cristianismo está sendo ultrapassado, tá? Ele está mais em um sentido de propaganda antirreligiosa, tá? Mas não se apresenta como uma realidade dos fatos. Que bênção, que maravilha. A nossa conversa volta no próximo bloco, né? Bem profunda, mas... I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough.